Glória a Deus, igreja. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Amém. Que alegria estarmos aqui, né? Já tivemos essa experiência maravilhosa de estarmos cultuando juntos ao Senhor ontem, né? Alguns que estão aqui hoje, né? Pastores, amigos, né? Que estão aqui. Pastor Fabiano Jacobsen, pastor Jonathan não estava ontem aqui, né? Mas é como se tivesse, rapaz. É como se eu estivesse vendo você aí, nesse lugar onde você está. Hoje temos também o pastor Euquias Paim, que vai ser o orador oficial da noite, né? E ele veio de longe, né? Para estar aqui conosco essa noite, lá de Curitiba, né? Para estar conosco aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, como está a nossa visão em relação às questões espirituais dos nossos dias? Às vezes a visão é algo imprescindível para que a gente possa sair de uma situação para uma outra situação, para sair de um patamar para um outro patamar. E eu quero aqui iniciar esse nosso culto de louvor, de adoração, de celebração ao nosso Deus pelos grandes feitos dele na nossa vida, lendo um texto aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículo 15 em diante. Eu vou estar lendo aqui esse texto da palavra de Deus para nós começarmos aí o nosso culto. Diz assim, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 15: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém, igreja? Amém. Queridos, aqui nós temos um fato narrado na Bíblia muito interessante, que nos relata que houve um momento quando o rei da Síria, com todo o seu exército, se levanta contra Israel, e ali, diante daquela situação, está Eliseu, o profeta, e Geazi, o seu auxiliar, o moço, aquele que acompanhava Eliseu. E quando Geazi acorda bem cedo, ele se depara com aquela visão. Ele olha e vê aquele exército vamos dizer assim, diante dele, um exército inimigo poderosíssimo, e o coração dele balança, e ele fica com medo, ele permite que o desespero comece a entrar no seu coração. E aí então Eliseu aparece e olha para a mesma situação. A mesma situação que estava diante de Geazi era que estava diante de Eliseu. A mesma situação que estava diante de Geazi era a mesma que estava diante de Eliseu, mas as reações foram diferentes. Enquanto Geazi estava com medo, enquanto Geazi estava às raias do desespero, Eliseu olha com tranquilidade para aquela situação. E eu fico pensando que muitas vezes os nossos medos, os nossos desesperos, as nossas angústias, muitas vezes a origem dessas situações da nossa vida está muitas vezes na nossa falta de visão. Às vezes o que está faltando para nós é uma visão mais clara em relação àquilo que nós estamos contemplando em relação ao agir de Deus nas nossas vidas. Ali nós vemos dois homens olhando para uma mesma situação, só que um só via o problema, só via a dificuldade, só via a ação contrária do inimigo arquitetada contra a sua vida. O outro, além de ver o problema, ele via as soluções que Deus já havia providenciado. Ele não somente via mais de Deus, como ele via a superioridade do agir de Deus sobre o agir do inimigo em favor da sua vida e da vida daquele que estava com ele. Então eu fico pensando que ali existem dois crentes, um que tinha menos intimidade com Deus e o outro que tinha
mais intimidade com Deus. E aquele que tinha mais intimidade com Deus, ele via mais de Deus, ele via mais do agir de Deus, ele via mais da providência de Deus, e ele conseguia entender que o que vinha de Deus era muito maior do que o que vinha do inimigo contra a sua vida. Ele diz: mais é o que vem de Deus, mais são os recursos que vêm de Deus, maior é a obra, maior é o agir de Deus do que o agir dos nossos inimigos. E ele descansou nessa certeza. E eu quero dizer para você nessa noite, querido, mais é a providência de Deus na sua vida, mais é a cura de Deus na sua vida, mais são as bênçãos de Deus na sua vida, mais é o cuidado de Deus na sua vida do que aquilo que vem contra a sua vida. Amém? Queridos, nós somos povo de Deus, nós estamos do lado vencedor, nós já estamos do lado que triunfa sempre, nós estamos do lado daquele que é maior, daquele que tem o poder soberano, daquele que reina, daquele que governa, daquele que está acima de tudo e acima de todos. E eu penso que muitas vezes o que falta para nós é mais visão, ou uma visão correta das situações que muitas vezes estão diante de nós. Quando Jesus está ali nos evangelhos, naquele episódio que fala que a multidão estava faminta e ele multiplicou pães e peixes, os discípulos olharam para aquela situação e viram um problema insolucionável. O Senhor despede a multidão porque já é tarde, não tem como a gente alimentar esse povo. O Senhor Jesus olhou e não viu aquilo como um problema, mas como uma oportunidade, mais uma oportunidade para revelar a grandeza do amor e do poder de Deus. Ele diz: manda o povo se assentar, porque aqui vai ter milagre, aqui vai ter solução de Deus. O povo não vai voltar para casa faminto. Ou seja, onde uns viam problema, Jesus via a oportunidade de revelar mais de Deus. Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul hoje, qual é a visão que você tem? Será que o que está acontecendo ali é só um problema? Será que o que está acontecendo ali naquela região do país é só um problema que está acontecendo? A gente tem que encarar e falar que aquilo ali é um grande problema? Ou será que existe uma oportunidade por trás dessa situação? Uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de renovo, uma oportunidade de se revelar mais do amor e do poder de Deus. Então muitas vezes nós temos que avaliar como nós estamos vendo as coisas, né? Um dia frio como hoje, uma noite fria como hoje, é um problema para mim buscar a Deus? É uma dificuldade, né, para mim estar na casa de Deus, para mim adorar a Deus, para mim ouvir a voz de Deus, para mim me encher de Deus? Ou é mais uma oportunidade para mim vencer a mim mesmo? É mais uma oportunidade para mim revelar a minha dedicação a Deus e mostrar que eu posso ir além das circunstâncias, porque o poder de Deus me permite ir além. Irmãos, pessoas que vão além, elas inspiram a gente. E às vezes a gente fica procurando pessoas que inspiram. Eu já fiz isso, irmão, já entrei no Google lá e coloquei assim: pessoas que inspiram. Aí você acha um monte de gente lá, mas às vezes tem pessoas que inspiram pertinho de você. Eu vou dar um exemplo para os irmãos de hoje. Quem conhece a irmã Hildegard Herr? Irmã Hildegard Herr tem 80 anos de idade, né? A aparência dela não revela muito isso, mas está lá no registro, ela tem 80 anos, e ela veio hoje para cuidar do bazar aqui, trouxe roupas e montou ali as roupas. Só que ela tinha visita em casa de parentes, ela pegou os parentes, levou para o shopping, pagou a refeição, falou: gente, vocês ficam aí, eu vou servir, eu tenho que servir a Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Aí ela deixou a parentela para vir montar um bazar, vender roupas a R$1, R$2 e doar roupas. Por quê? Porque no coração dela, ela tinha um compromisso com aquele que é maior que tudo, com aquele que é maior do que todas as coisas. Com 80 anos, ela correu para lá, correu para cá, veio, fez, terminou aqui a Tarde Alegre. Ela me passou um relatório: pastor, foram tantas doações, tantas pessoas, está aqui, eu fiz com carinho. Irmãos, não é a dimensão do valor financeiro, é a dimensão
de todo esse esforço que está por trás, foi R$25 que deu no final. Financeiramente falando, o valor é insignificante, mas por trás desses R$25 existe uma pessoa de 80 anos que se dedicou para fazer aquilo com amor a Deus. Os irmãos conseguem entender isso? É que nem a oferta da viúva pobre, né? O Senhor Jesus estava olhando ali, muita gente foi lá e colocou muitos valores elevados em questões financeiras, mas aquela viúva, o Senhor disse, ela colocou mais do que todo mundo, porque ela deu tudo que ela tinha, né? Então, o valor que está por trás dos sacrifícios que nós fazemos, Deus vê qual é a visão que nós temos sobre como nós devemos servir a Deus. Qual é a visão que nós temos? Qual é a visão que você tem? Qual é a visão que te trouxe aqui nessa noite? Qual é a visão que está conduzindo a sua vida? Quem você é diante de Deus, como servo, como filho, como aquele que realmente crê nesta palavra, como a revelação do Deus vivo e como a revelação da vontade desse Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus me dá de todas as vezes poder estar aqui, seja no frio, seja no calor, seja com tempo bom, seja com tempo ruim, mas sempre servindo a Deus de coração. Que você possa ter isso, que você possa ter essa disposição, né, de adorar ao Senhor, de entregar a Deus o seu melhor, porque eu quero dizer, esse Deus, Ele tem muito mais para derramar sobre a tua vida do que o inimigo para intentar contra a sua vida. O que vem de Deus sobre você é mais, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. Maior é aquele que nos garante, aquele que nos segura, é aquele que nos protege. Como igreja de Cristo, nós temos que promover o reino de Deus na terra nesse tempo, irmãos. É tempo de proclamar que Cristo morreu, ressuscitou, está vivo, e o seu sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados. É tempo de dizer isso aos quatro cantos da terra, porque, irmãos, tudo sinaliza que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, e nós precisamos cumprir a missão que nos foi dada, que é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus. Então eu quero deixar aqui essa reflexão, aqui nesse início de culto, e dizer que estamos aqui hoje fazendo um fechamento de um trabalho que aconteceu durante o dia, né? Muitos grupos aqui se reuniram, uns foram evangelizar, outros montaram brinquedos aqui fora para atender as crianças, profissionais vieram aqui para usar as suas vocações como profissionais liberais para atender às necessidades do povo que veio aqui. Então nós tivemos médicos, nós tivemos aqui nutricionista, nós tivemos aqui uma irmã cabeleireira que veio e cortou o cabelo aqui, né, de muita gente aqui nos fundos da igreja. Tivemos uma advogada que ficou naquela mesa ali no fundo hoje, dando assistência jurídica para quem precisasse desse tipo de assistência. Ou seja, cada pessoa pegou daquilo que recebeu da parte de Deus em termos de dom, de talento, de vocação, de capacitação, e colocou isso a serviço do reino. E é isso que nós temos que fazer, porque tudo que nós recebemos é para servir a Deus, é para colocar Deus em evidência na nossa vida, é para exaltá-lo, né? Então louvado seja Deus. E agora nós estamos encerrando, né, tudo isso que aconteceu durante o dia, estamos encerrando com um grande culto de celebração, de adoração ao nosso Deus. E nós também temos que nos lembrar que tudo isso, essa caravana missionária, ela coincide com um evento em especial, que é o aniversário da ACIBAMES. São 62 anos de ACIBAMES. Então, eu sou líder de setor, mas eu não sou assim uma pessoa muito ligada à área de coordenação da ACIBAMES. Mas eu sei que são 62 anos, sei que ela foi fundada em 1962 pelo pastor Gutenberg. Algumas coisas assim, eu lembro da história da ACIBAMES, que a primeira igreja batista tem um marco, assim, ela é marcante, né, no início do trabalho da ACIBAMES, juntamente com a PIB de Cidrolândia e outras igrejas que se uniram para criar essa associação, que é a Associação Centro das Igrejas Batistas do Mato Grosso do Sul.
Então, louvado seja Deus pela Cibames. Temos aqui o pastor Jacobsen, Fabiano Jacobsen, que é o atual presidente, né? Foi reeleito, né, pastor? Mais um tempo aí para estar conduzindo aí essa associação, que tem sido uma bênção na vida das igrejas batistas. E eu louvo a Deus porque a caravana missionária ela é uma iniciativa da Cibames, né, que vem para promover essa integração das igrejas, aproximar mais os rebanhos, né, e os líderes também. Então, nos dar a oportunidade a nós estarmos mais perto uns dos outros e trabalharmos juntos em prol do reino, no setor onde nós estamos inseridos. Então, louvado seja Deus pela vida da Cibames e toda a diretoria da Cibames, né? E então, nesse momento, eu gostaria de convidar o pastor Fabiano. Você não vai escapar, pastor Fabiano. Eu gostaria que o pastor Fabiano viesse aqui, né? E também saudasse a igreja, né, como representante da Cibames nesse momento. E aí nós vamos estar orando